Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, a presença do Senhor na nossa vida. Queremos a cada dia viver nessa terra com os nossos olhos voltados para o céu, na esperança, na expectativa de vermos o céu se abrir, encontrarmos o nosso Salvador Jesus Cristo e vivermos com Ele por toda a eternidade. Jesus colocou no coração dos seus discípulos a esperança do seu retorno e nós estamos aqui aguardando hoje. Muito em breve, cremos, Ele voltará a essa terra buscar os seus filhos. Nós queremos estar prontos em todo e qualquer momento para nos encontrarmos com o nosso Senhor e vivermos com Ele por toda a eternidade. Muito bom dia, que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 24, o versículo 1. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Infeliz é aquele que não quer ouvir a palavra do Senhor. Aparentemente, alguém pode se considerar muito sábio em tampar os seus ouvidos às revelações ou à palavra do Senhor. Mas o final dessas pessoas será morte, dor, tristeza e escravidão. Não é o contato com a verdade que nos liberta de todo mal, mas o que na verdade nos liberta de todo mal é viver um compromisso diário com esse Deus. Quando nós o amamos, nós entregamos a nossa vida em suas mãos, nós verdadeiramente nos tornamos livres. Jeremias foi a boca de Deus em sua geração. Jeremias incansavelmente falou do Senhor. As pessoas que lhe ouviram estavam em pleno contato com a verdade, mas escolheram permanecer escravas do pecado. Poderiam ter se tornado libertos, mas não o fizeram. Hoje, quando nós olhamos para o passado, nós compreendemos, além de termos um contato diário com a palavra de Deus, nós precisamos desenvolver um relacionamento sólido com o nosso Criador. Precisamos amá-lo com todas as nossas forças, precisamos entregar nas suas mãos o nosso coração, precisamos viver exclusivamente para o Senhor. Aquele que vive dessa forma é um ser humano completamente livre. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, o Senhor fez Jeremias ver. O Senhor mostrou a Jeremias o que de fato ele pôde contemplar dentro do templo. Possivelmente o que o Senhor tenha mostrado para Jeremias tenha acontecido logo depois em que o rei Jeconias, filho de Joaquim, foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Não levou apenas Jeconias, mas levou os ferreiros, os artífices, os pintores e todos aqueles que tinham habilidades em mãos para que pudesse servir dentro de Babilônia. Jeremias capítulo 24, versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: tinha um cesto de figos muito bons, como os figos temporãos, mas outros ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Através dessa ilustração, Deus estava mostrando para Jeremias que muitas pessoas tinham sido levadas para o cativeiro babilônico. Embora quem olhasse para aqueles que estavam indo para o cativeiro babilônico, olhasse para esse como sendo as pessoas ruins ou os figos ruins. Mas aqueles que estavam indo para o cativeiro babilônico era o olhar de Deus e eles voltariam muito melhores do que aqueles que tinham ficado em Judá e em Jerusalém. Porque os que tinham sido levados para o cativeiro babilônico estavam dispostos agora a se colocar sob a liderança do Senhor. Mas aqueles que permaneceram em Judá, em Jerusalém, ainda manteriam os seus corações rebeldes à liderança do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a profecia dada por Deus ao profeta Jeremias se cumpriu ao pé da letra. Todo aquele que foi cativo levado para a Babilônia, ele prosperou, ele cresceu. Economicamente, os judeus que estavam em Babilônia receberam a bênção de Deus e se tornaram muito prósperos.
Como nós podemos observar na história bíblica, Neemias, Esdras e Daniel, de escravos, eles foram promovidos a fazer parte da corte. Eles eram líderes, se tornaram realmente pessoas importantes na sua época. A sua influência era tamanha que, ao ponto, eles tinham liberdade e livre acesso para conversar com o rei. Eram solicitados pelo rei babilônico. Mas, na verdade, foi por causa desse crescimento, dessa bênção de Deus sobre a vida do seu povo, que muito no momento em que Deus solicitou para que eles retornassem para a Palestina, para formá-los uma nação forte, um povo que pudesse representar o nome do Senhor, eles não quiseram voltar para a Palestina, optaram em permanecer em Babilônia, embora Deus nesse momento fizesse um convite enfático: sai dela, povo meu, voltem para os meus braços, vivam aqui na Palestina. Mas muitos que tinham prosperado em Babilônia não estavam dispostos a retornar para a terra prometida, para a terra abençoada pelo Senhor. Como nós podemos observar no versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, aqueles que escolheram ficar em Judá, em Jerusalém, na verdade viveram dias difíceis. Eles não prosperaram, foram perseguidos pelo povo persa. A Pérsia dominava a Palestina nesse período e eles não tiveram forças para poder se sobressair no comércio ou em alguma outra área. Constantemente os persas invadiam as suas terras e destruíam aquilo que eles tinham plantado. E aqueles que permaneceram em Judá, em Jerusalém, tiveram maiores dificuldades do que aqueles que foram para a Babilônia. Muitos dos judeus que escolheram permanecer na Palestina, em Judá e em Jerusalém, depois da deportação de Nabucodonosor do ano 586 a.C., eles escolheram fugir para o Egito, não quiseram permanecer na terra. Depois da morte de Gedalias, permanecer na terra seria um sofrimento, era um risco muito maior. Portanto, muitos deles acabaram se refugiando no Egito. Acredito que deve ter sido muito difícil para as pessoas quando ouviram as palavras do profeta Jeremias falando e aqueles que iriam para o cativeiro babilônico, eles eram representantes dos bons figos. E os figos ruins seriam aquelas pessoas que ficariam dentro da terra de Judá e de Jerusalém. Creio como foi difícil para alguém aceitar essa palavra como sendo real, verdadeira e vinda das mãos do Senhor. Mas aqueles que aceitaram a palavra de Deus foram abençoados por Deus. Aqueles que menosprezaram a palavra do Senhor sofreram as consequências de terem rejeitado a voz de Deus. Amigo, o que nos cabe nos dias em que nós estamos vivendo é aceitar a palavra de Deus do jeito que ela é. Muitas vezes nós queremos ser mais sábios do que aquele que conhece todas as coisas. Se Deus estava dizendo que era dessa forma, quem seria os judeus para dizer contrário ao que Deus estava revelando? Hoje nós também precisamos abraçar a palavra do Senhor de acordo com ela nos ensina e nos revela. Se Deus está dizendo que dessa forma que nós devemos agir, nós não podemos agir de forma diferente. Nós precisamos abraçá-la do jeito que o Senhor tem revelado para cada um de nós. No capítulo anterior do livro de Jeremias, nós podemos observar que as predições reveladas ao coração do profeta podem ter lhe deixado muito melancólico, porque Deus estava falando que iria destruir Jerusalém e Judá por completo. Creio que essas declarações fez com que Jeremias cada vez mais ficasse mais melancólico. Mas quando nós estudamos o capítulo 24, podemos observar Deus nesse capítulo já faz promessas de restauração e restabelecimento do seu povo na Palestina. Deus tinha sonhos para o seu povo. Deus olhava para o futuro e via uma nação forte, uma nação que representasse o seu nome. Deus iria pegar boas pessoas, ele iria colher os bons frutos, iria plantar na terra da Palestina com o objetivo de representar o seu nome, e seria ele mesmo que cuidaria desses bons figos para que cada vez mais eles pudessem crescer e prosperar. Querido amigo, a cada dia que estudamos a palavra de Deus, nós compreendemos uma grande verdade. Deus sempre tem razão em todo e qualquer momento. A palavra de Deus, ela deve ser soberana sobre a nossa vida em toda e qualquer circunstâncias. Quando nós estamos lendo e estudando a palavra do Senhor, nós precisamos abrir bem os nossos ouvidos, porque é Deus falando conosco. Quando nós menosprezamos a palavra do Senhor, nós estamos menosprezando a voz de Deus através dos seus profetas para o nosso coração. Hoje, cabe a cada um de nós tomarmos as nossas decisões e fazermos as nossas escolhas, de abraçarmos a palavra de Deus, de estudarmos a sua palavra,
de colocarmos em prática em nossa vida, de clamarmos através do poder do Espírito Santo para que o nosso coração se torne submisso à vontade do Senhor e vivamos de acordo como Ele tem sonhado para cada um de nós. Todo aquele que se submete a viver de acordo com a palavra de Deus tem a bênção do Senhor, representa os bons figos, mas aquele que dá as costas para a palavra do Senhor, acreditando que é mais sábio e encontrará a satisfação de seguindo o seu próprio caminho, se deparará com destruição, morte e dor eterna. Hoje é o dia da nossa salvação, hoje é o dia de fazermos as nossas escolhas, hoje é o dia de seguirmos a voz de Deus. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, ser cativo com a nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.